Bom, pessoal, a gente, lá naquele grupo que nós colocamos para vocês, Automação e Sociedade, a gente teve mais de 50 pesquisadores. Eu posso ficar aqui o dia inteiro mostrando o que é a quarta revolução industrial para vocês. Mas vou falar duas coisinhas só. Um dos exemplos mais legais que vocês podem pegar na internet é da Google. A Google ela botou 14 robôs, um do lado do outro. A hora que esse aprende a pegar esse negócio, esse aprende a pegar esse. A hora que esse aprende a pegar esse aprende a pegar esse. Quando um robô aprende, os outros 14 sabem. Os outros 13, né? Quando um aprende, os outros 13. Consciência coletiva das máquinas. Um aprendeu, as outras aprendem juntos. Por que isso é importante? Uma das coisas que vocês vão mais verem, com maior velocidade, que vai mais chocar vocês, que eu tenho certeza, vai ser a questão dos carros autônomos. Pô, mas o carro autônomo, você está falando de coisa de 10 anos para frente, não sei o que lá. Carro autônomo, a GM tomou um pau aí da Tesla, a Ford tomou um pau da Tesla, Tesla valendo mais que uma Ford. A GM não está tranquila, a Ford está tranquila. Porque a capacidade de produção de uma GM é absurdamente alta. Todos os novos carros que estão pretendidos ser lançados para a GM no ano que vem são computadores. São carros inteligentes, que tem um baita computador dentro, e um carro, a hora que ele passa por um lugar, ele fala, lá é uma árvore. O outro carro passa, lá é uma árvore. O outro carro passa, é uma árvore mesmo. Avisa a todos, é uma árvore. Última expectativa, último levantamento que o pessoal fez, que o carro ia levar, o carro autônomo, 4, 5 anos para gerar. Eles estão falando que vão se levar meses. Porque são milhões de carros, um ensinando ao outro. Para fechar, só aí eu chamar outro painel. Quando a gente olha para 2000, para o século passado, versus esse ano, 50% das empresas, das 500 maiores, morreram. Sumiram na Fortunes, em 10 anos. Várias outras nasceram. Então, é uma decisão, é uma mudança de mindset. Nós queremos nossas organizações continuem ou queremos ser atropelados? Porque o que o pessoal gosta de startup é só por um motivo. A startup é rebelde. Ela não segue regras. Ela vai lá e faz. Ela vai lá e faz a disrupção. Ela vai lá e encontra uma única coisinha para poder fazer essa disrupção. Um valor na cadeia que não estava sendo percebido ou aproveitado. O livro do professor Andrew e do professor McAfee, que é Crowd, Platform and Machine, ele fala exatamente isso. Ele fala, o cérebro agora vai ser ultrapassado por máquinas. Nós não somos tão bons para decidir, as máquinas decidem melhor que a gente. Número 2, os ativos não existem, o que existem são as plataformas. Airbnb, Uber, quais mais vocês querem? Número 3, core. Hoje não é mais o core seu, é um core aberto, é a crowd, é a plataforma que viabiliza isso. Então, hoje tem várias empresas que o desenvolvimento de produto está sendo feito fora das empresas. Então, nossa, se a gente quer ficar atrás da Tajiquistão de novo, Tajiquistão, país brilhante, vocês viram no Global Index, que saiu do World Economic Forum, um país com 8 milhões de pessoas, metade da população da Bahia, passou a gente. Então, são 8 milhões de pessoas brilhantes. Dificilmente eu consigo acreditar que aqui no Brasil a gente não consiga encontrar 8 milhões, um país de 200 milhões, tão brilhantes quanto esses 8 puros sangues do Tajiquistão. Bom, gente, vamos para a próxima, né? Eu acho que que eu falei no começo, estou na minha campanha política já, né? Daqui a pouco. O Brasil precisa de mais, e eu acho que o Brasil pode mais. Então, vamos para o próximo painel. Cadê o próximo painel? Deixa eu pegar aqui. Eu queria começar chamando a Patrícia Marrone. Patrícia Marrone, ela é pesquisadora, também aqui do GAESE, sócia da Web Tutorial, né? Ela vai conduzir esse painel. Eu também gostaria de chamar o Carlos Gouveia, porque é o backup dela, que é o... Cadê o Carlos? Aí não chegou? Ó, gostaria de chamar também o Rodrigo, por favor, né? Da Anvisa, voltando novamente para a mesa. Né? Eu não decorei os nomes. A Andrea. Ander.
Rander Avelar. Eu tenho que pegar a cola, né? O Rander Avelar, do Grupo Fix, por favor. E a... Fala aí, vai. Vocês decoraram o nome melhor que eu. Bom dia, Lilian Orofino, da BD. Como a minha voz está linda hoje, vou pedir para o Marcelo fazer aqui um meio de campo. As perguntas estão construídas aqui para mim, por favor, que você tem essa voz ótima e entende muito do riscado, tanto quanto eu. Vamos começar o terceiro painel, né? Rastreabilidade além dos medicamentos. Então, vamos começar com o debatedor Rodrigo. Como o governo observa a necessidade de implementação da rastreabilidade de produtos para a saúde? Por favor, Rodrigo. Bom, boa tarde novamente. Eu acho que a gente, obviamente, viu ao longo do dia uma preocupação muito grande com a questão de fármacos, né? Então, a gente sabe que, pela percepção que a gente tem, a implementação da rastreabilidade no setor de fármacos, ela, na verdade, não é mais um problema tecnológico, ela é um problema mais de abrangência e de diálogo e regulamentação. Porque a indústria tem um controle muito profundo da sua linha de produção. As experiências que eu tive ainda na primeira tentativa de regulamentação, eu tive contato com empresas como Libs, como Prat Dona Dulce, etc., que já estavam muito alinhadas. Por quê? Porque um bom controle da produção para uma grande produtividade é sinônimo de rentabilidade melhor. Então, não é permitido para uma indústria que queira competir com produtos genéricos ou com produtos não patenteados que ela se permita desperdiçar produtos caríssimos na linha de produção. Então, adicionou-se a complexidade de produção apenas as questões de inclusão dos códigos, da nomenclatura única do medicamento e o código de definição. Como eles, por serem indústria, já tiveram todo o desafio da implementação do sistema de escrituração contábil digital brasileiro, que tem alguma similaridade na necessidade dos equipamentos, ou, como foi comentado há pouco, a própria implementação da nota fiscal eletrônica. Então, a gente está, num momento no Ministério da Saúde, preocupado também com a incorporação dessa discussão para produtos para a saúde. Por quê? Porque há menos padronização, a dinâmica de diferenciação da indústria vai gerar um problema, e há um controle menor pelo Ministério, porque a maioria do consumo desses itens se dá nas outras esferas do governo. Então, a gente pode, de fato, também como foi comentado, ter o piloto cor-de-rosa, por exemplo, usando os medicamentos que são de compra centralizada do Ministério. Por quê? Porque já vai abarcar grande parte do volume e eu tenho um controle muito grande sobre esse medicamento, inclusive para chegar até o paciente, que é o nosso objetivo. Então, para o Ministério da Saúde, a rastreabilidade só faz sentido se eu souber, para aquele paciente, o que é que ele consumiu e, principalmente, se daquele consumo ele teve alguma intercorrência ou efeito adverso, e saber a origem. Bom, ele teve um efeito adverso porque aquele medicamento era falsificado, porque o IFA, da forma como foi registrado, não é aquele que estava sendo utilizado depois na comercialização, mas o desfecho tem que ser sempre a melhor qualidade do paciente. No caso do produto para a saúde, a gente tem menos controle por não ter essa centralização. Então, a gente tivemos aqui em São Paulo 3 semanas atrás, no evento de engenharia clínica, preocupados com essa questão de padronização. Então, a minha proposta hoje era também trazer e ampliar um pouco esse discurso, a discussão, para saber como que a gente vai fazer com um segmento que é extremamente representativo. Então, hoje eu devo gastar em torno de 22 bilhões de reais com produtos para a saúde no Ministério e gasto 13 bilhões com medicamentos e insumos farmacêuticos. Então, como que a gente vai rastrear algo que não padronizado? E daí, também, pegando o gancho, já que a gente está falando dessa plataforma para o futuro, na indústria de produtos para a saúde, eu ainda vou ter um agravante, que é a customização e produtos feitos sob medida. Então, de certa forma, acho que uma coisa que a gente vai se juntar em algum momento no futuro é o seguinte: a informação tem que ser rastreada pelo paciente.
Então, hoje a gente deixou o elo mais importante de fora. Por quê? Porque é o elo mais volumoso e é o que a gente tem menos controle. A gente foi aonde a gente tem capacidade de impor sanções legais e econômicas e, portanto, há um compliance ou uma conformidade maior do setor regulado. O paciente não, o paciente é quem tem o direito de receber um controle. Então, eu não posso impor a ele nenhum tipo de rastreabilidade. Mas o Ministério da Saúde tem, nessa gestão, a interoperabilidade e conectividade como uma das principais metas, e o desejo da gestão é de que a gente tenha, no prontuário de preferência eletrônico do paciente, todo o histórico do medicamento. A partir dali, eu posso daí fazer o desdobramento para os níveis desagregados de informação e saber, bom, daquele paciente que consumiu aquele omeprazol, de onde veio, qual é a indústria, de onde veio o IFA dele, qual foi o distribuidor. Mas essa informação ela só é relevante para o Ministério da Saúde se ela resultar em melhor qualidade do tratamento. Então, eu acho que o desafio que está sendo proposto aqui, que está muito focado na questão farmacêutica, a gente tem que também levar as especificidades do setor de produtos para a saúde. Bom, ainda continuando com o Rodrigo, né? Como a rastreabilidade, Rodrigo, de produtos para a saúde e de outros itens pode ampliar a qualidade de serviços da saúde no Brasil? Eu acho que um ponto muito importante é um dos principais desfechos negativos que a gente tem no Ministério da Saúde como prestador de serviço, como provedor de serviços de saúde, está na questão da informação logística de onde o meu medicamento ou o meu produto para a saúde se encontra quando eu preciso dele. Então, desvios que eu tenho disso. Hoje a gente deve ter em torno de 10% do estoque de medicamentos do Ministério da Saúde em condições de ser um produto que está vencido. Ele não é um problema econômico, porque a empresa entrega com um compromisso de troca, mas eu preciso avisá-la de que ele está vencido, né? Em ordem de grandeza, a gente deve ter algo em torno de 1,4 bilhões de reais em estoque de medicamento parado a cada momento. Portanto, eu tenho 140 milhões de reais em medicamento vencido, pagando posições pallets no meu estoque, e esse é um primeiro problema. O segundo é quando eu desço para a minha responsabilidade, junto com as outras esferas da República, é de que eu levo o medicamento até a Secretaria Estadual de Saúde, em muitos casos. E a Secretaria de Saúde tem um controle muito menor de logística do que eu tenho no Ministério e infinitamente menor do que as empresas privadas têm no seu dia a dia. Então, eu tenho muitas vezes um medicamento que está à disposição, um medicamento da atenção básica, que está à disposição no município e não está à disposição no outro, por uma questão de ajuste logístico. O paciente, no seu direito de ter acesso ao medicamento, muitas vezes o que ele faz? Ele recorre a um acesso judicial, por exemplo. E, nesse caso, eu, como secretário substituto, assino os processos judiciais na Secretaria de Ciência e Tecnologia, da ordem de 800 desses processos por semana. Grande parte dele, eu diria em torno de metade deles, são de medicamentos de baixíssimo custo. Então, eu já tive judicialização de R$ 34,00 para entregar dipirona e captopril. Então, o custo do papel do processo já é 2 ou 3 vezes maior do que o custo do medicamento. Então, não é possível que esteja desabastecido o medicamento que a indústria hoje deve dar como amostra grátis e tudo. É um problema de informação. Se eu rastrear só até o momento em que eu recebo ele no meu CD, esse problema vai continuar. Eu preciso saber que o elo mais importante da rastreabilidade é que o paciente, no momento em que ele precisava, recebeu ou não o medicamento, né? E se eu sei rapidamente, porque eu estou rastreando e em contato com os outros elos, aonde o medicamento está disponível, eu não preciso usar a estrutura do judiciário para resolver um problema muito simples, né? Eu vou simplesmente acessar a informação que vai estar à disposição e tentar fazer uma readequação mais rápida. Então, é isso. Garantir a qualidade. Eu acho que esse trabalho que está sendo feito hoje vai nos ajudar muito a entregar um medicamento e um produto para a saúde com qualidade no serviço, mas ele vai reduzir imperfeições que, pelo volume das compras e das ações do Ministério da Saúde, são gigantescos, né? Então, a gente sabe que só o que eu economizar hoje, com o medicamento vencido, eu poderia dar um segundo maior aumento
no piso de atenção básica hoje per capita nos municípios, porque é um volume de 150 milhões dividido pelos 5.800 municípios, é significativo, né? E o professor Eduardo diz isso frequentemente, quando ele viu o tamanho dos problemas que a gente tem no Ministério da Saúde, de que a implementação dessa inteligência, que é desenvolvida no GAES e em várias organizações aqui, tem um potencial transformador na área de saúde pelo potencial de economia. Acho que esse é Bacana. Nós vamos perder o Rodrigo agora. Eu ainda consigo ficar mais um pouco. Consegue ficar mais um pouquinho? Então, aproveitando que ele vai ficar mais um pouco, eu quero chamar o professor José Alberto Ferreira Filho, da Universidade de Itajubá, para compor a mesa. Professor, por favor. Aí depois a gente arruma um cantinho na mesa. Então tá. É que o Rodrigo ele vai pegar o voo daqui 1 hora quase, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta para o Rodrigo... Rodrigo, boa tarde. Luciano, eu sou da Meditronic. Também sou engenheiro clínico. A gente está falando aqui de 4.0. Vamos pensar um pouquinho mais à frente, no 5.0, onde a gente vai ter, num mundo não tão distante, uma impressora 3D fabricando o produto dentro do hospital. Como é que a gente se prepara para isso? Bom, a gente tem vários, a gente está tentando até dar mais visibilidade para as ações que a gente tem hoje, porque nós já temos pelo menos 3 boas experiências hoje com impressão, você certamente as conhece, né? Eu diria o seguinte, o principal ponto que acho que a indústria 4.0 traz é de que, como economista, a gente chama indústria de organizações da mesma atividade, né? Não só a indústria, a produção industrial. É que o limite entre o que é indústria e o que é serviço vai se tornar absolutamente difuso. Então, portanto, de fato, o que nos interessa é o serviço de saúde, né? Especificamente com o desfecho, o que me interessa é entregar ao usuário do Sistema Único de Saúde e o usuário em geral de saúde, a cura para o tratamento ou a cura ou encaminhamento do que ele precisa. Esse é o desfecho. E é isso que a gente tem que medir. Então, eu não me interessa saber que eu entreguei 50 equipamentos, ou coloquei um marca-passo, ou que eu fiz uma impressão de uma prótese dentária, e que ele continuou com o problema. Então, eu resolvi o problema da indústria, da logística, da Anvisa, mas o do paciente eu não resolvi. Então, leva, e a gente tem discutido isso muito na Anvisa, a primeira coisa a conformidade não pode mais ser do produto, ela tem que ser do processo. Então, eu quero saber que a indústria tenha a capacidade de me entregar um serviço de produção de uma prótese, de um medicamento, etc., e que seja auditável, que haja metrologia, que haja rastreabilidade e transparência. O produto tem que ser, digamos assim, customizado para a necessidade de um determinado paciente. Então, hoje a gente, por uma questão operacional, padroniza, conhece o processo e padroniza o produto. Sempre que aquele medicamento ou marca-passo, etc., tem as mesmas características do anterior e do próximo, está autorizado a ser vendido. Se o paciente não se adequa perfeitamente àquele equipamento, o médico tem que fazer o procedimento e ajustar. Na medida que a gente passa a ter melhor diagnóstico, menor conhecimento dos males, comorbidades, etc., que eu possa ter uma solução específica para eles, eu preciso conseguir regular o processo. Isso gerará um problema, certamente, na questão da rastreabilidade, se ela for focada no produto, mas não se ela for focada no paciente. Porque daí é isso que eu quero saber. Eu quero saber se, no momento anterior a receber o tratamento, serviço ou produto, ele tinha uma condição e, ao receber, na condição seguinte, ele está melhor. Então, acho que é um pouco isso. É uma mudança profunda de lógica. A gente tem discutido isso muito com a Anvisa. Porque, nesse momento, com as nossas 3 unidades de medicina aditiva, nós temos esse problema. E a gente vai contornando ela, dizendo, então eu faço só o molde do produto, mas não faço o produto. Eu uso ele só para o planejamento cirúrgico, mas eu não ponho ele implementado no paciente. Esse produto, ele não pode ser rastreado, mas eu posso conhecer e acompanhar o paciente em tempo integral. Por isso que o ministro quer
porque é uma forma de auditoria, de eu saber, bom, ele estava com dor na mandíbula e ele recebeu um implante de mandíbula. Se o paciente tem essa informação no prontuário dele, eu consigo acompanhar. Se ele teve algum problema, eu posso saber qual era o processo validado, se havia problema no processo e assim consequentemente. Última pergunta. Carlos Eduardo, da ABIS. Rodrigo, eu acho que foi muito boa a sua apresentação e discussão, e a gente vê que o foco no produto vai trazer vários benefícios, redução do custo, redução de desperdício, eliminar, provavelmente, problemas de compliance, fraude, etc. Indo para o foco no paciente, abre um universo muito grande, que a gente até discutiu no Saúde 4.0, que você tendo a informação do paciente, para a indústria é fundamental até para aprimorar pesquisa e desenvolvimento através da inovação incremental. Mas para vocês, dentro da SCTI, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde está a Conitec, vocês vão ter, na verdade, condição de ter um campo de prova para validar ou não possíveis estudos que serviram para a incorporação. Vocês estão preparados para isso? Porque vai ser uma mudança grande, né? Você vai monitorar exatamente a aplicação daquele produto naquela população, se está sendo eficaz no tempo, na quantidade que eram previstos, né? Eu acho que, de certa forma, hoje a gente tem a Conitec é uma barreira de exclusão. Então, todos vocês desenvolvem produtos, processos, etc., e ofertam eles no mercado. Quando vocês querem buscar, digamos assim, o melhor cliente no território nacional, que é o governo, eu não consigo atender a todos, portanto, eu criei uma barreira de exclusão. A gente já faz, tanto na Conitec quanto no DCIT, no DGITS, né, que hospeda a Conitec, a gente faz monitoramento tecnológico. Mas o monitoramento tecnológico ele não é suficiente, porque eu não tenho um conhecimento das necessidades da minha população. Então, o equipamento é desenvolvido para um perfil, em geral, mais generalista, para que ele possa atender vários mercados, mas eu preciso conhecer especificamente qual é a minha demanda. E daí mudar a lógica. Daí eu tenho que ir à sociedade e encomendar demandas para o que eu preciso. Aí eu não tenho tanta... Então, aí eu posso acompanhar o processo desde o começo. Posso desenvolver uma terapia, um produto, etc., para atender um fim específico para a população nacional, e esse processo eu posso conhecer ele o tempo todo. De certa forma, o tratamento com grandes conjuntos de informação, dados epidemiológicos, etc., já é uma prática do Ministério. O que a gente tem ainda uma dificuldade hoje é de que as informações ainda são alimentadas manualmente, então eu tenho muita insegurança com as minhas bases de dados. Eu não tenho mais um problema de disponibilidade de dados, eu tenho de confiabilidade, né? Então, esse é um primeiro desafio e que a própria tecnologia tende a solucionar. Eu não vou ter mais que o operador lá na fábrica digitar o número do código de barra. E se quer fazer o leitor. Então, uma máquina deverá se comunicar com a outra cada vez mais, né? Por isso a importância de padrões abertos para permitir interoperabilidade. É um direito de escolha de toda empresa escolher se ele quer um padrão proprietário ou um padrão aberto, né? Mas é um dever do governo permitir que os padrões não sejam barreiras para o atendimento. Então, na medida que eles se comuniquem, as informações... os equipamentos gerarão dados de forma suficiente para que ele possa nos alimentar. O que a gente precisa fazer são as boas perguntas, né? Esse aqui daí é o desafio e por isso que grupos como o GAES são tão importantes. Bom, Rodrigo, fica à vontade. Quando você precisar sair, eu vou passar... Agradeço, obrigado aqui. a todos. Boa tarde. Já vou aproveitar o link, professor. Né? O senhor está nesse trabalho junto com eles. Então, mais uma vez, obrigado, Rodrigo. Boa viagem, bom retorno. Professor, quais as ações que estão ocorrendo em rastreabilidade de produtos para a saúde? O que o senhor pode contar para a gente? Bom, queria agradecer a organização do evento pelo convite, estar nesse painel tão importante, né? E também dizer, é uma grande satisfação estar aqui na casa de Arnaldo, né? Que é esse templo aqui da medicina, e o que a gente diz aqui tem um peso muito importante no país, né? Está sendo bem gratificante. Bom, a universidade tem acompanhado, até por solicitação do Ministério da Saúde, lá do DECIS, né?
desde 2013, mais ou menos, o que estava acontecendo no mundo, né? Agora, o primeiro ponto que a gente precisa falar em relação a produtos para a saúde é o que é identificação e o que é rastreabilidade. Tá? Então, nós estamos tendo abordagens diferentes em vários países, né? Então, uma coisa que 2013 os Estados Unidos fez foi a identificação única de produto, que nos Estados Unidos é o ODI, né? Igual o Marcelo sempre faz o exemplo da água mineral, vou usar aqui, né? Então, essa identificação ela tem duas partes. Uma que caracteriza essa água mineral, a água mineral de 510 ml, etc, etc, etc. Essa parte é igual a essa, porque as duas são água mineral 510. E está expressado essa característica, né, num código GS1, que está aqui, todo mundo tem, e porque é bom, o supermercado do ramo, até na vendinha do São Joaquim, né, usa um código de barra. A identificação única do produto, a primeira parte dela é isso, e a segunda parte permite dizer que essa garrafa é diferente dessa. Essa é uma garrafa e essa é outra, né? Então, com o código GS1 que nós temos hoje nessa garrafa, se eu misturar aqui, ninguém vai conseguir saber. Então, isso é a identificação única do produto, né? Conseguir separar que esse produto são semelhantes, eles foram fabricados de forma idêntica, porém, eles são diferentes. E se for para o paciente A e for para o paciente B, eu vou saber certinho o que aconteceu. A rastreabilidade, vocês já viram aqui o dia inteiro o que é, não vou me deter. FDA, ato de 2013, começando a contar em 2014, não usa sequer uma vez a palavra rastreabilidade. O FDA não preconizou rastreabilidade na identificação única de produto. Ele diz o seguinte: a identificação única de produtos é para poder identificar precisamente o produto em todo o seu processo, todo o seu ciclo de vida. Então, o FDA ele não preconiza rastreabilidade no ODI. E isso foi dito no evento que eu participei na Filadélfia, com todas as palavras por um representante do FDA. A Europa, então, ela publica o seu ato, o MDR, para Medical Device e IVD, e dispositivos in vitro, esse ano, 2017, em abril, e a Europa já vai e fala em rastreabilidade declarado, querendo rastreabilidade e tal. Então, a Europa já fala em UDI, que é identificação única, e também rastreabilidade. Preciso contar quantas vezes que aparece a palavra rastreabilidade no documento da Europa, que foi publicado em 2017. Então, foram dois movimentos importantes. O dos Estados Unidos, em 2013, e o da Europa, em 2017, já com publicação definitiva, terminativa, já valendo, e já começou a contar o prazo. O reloginho já começou a contar na Europa. Lá, sim, preconiza a rastreabilidade. Tá? Então, esses dois documentos têm essa diferença interessante. Um outro movimento está tendo, que é do IMDRF, que, em 2013, ele gera um documento sobre identificação única de produtos, fica quieto até 2017, que na reunião de Vancouver isso volta, e na reunião de Ottawa, que foi agora o mês passado, foi aprovado um guia de identificação única de produtos com algumas pinceladas de rastreabilidade. E o que é o IMDRF? O IMDRF é um conjunto de agências reguladoras, a qual o próprio Brasil faz parte, né? Então, então, o IMDR volta em 2017 com o tema, e fica 4 anos lá pendurado no gancho de castigo. Em 2017 volta, né? E agora, foi no final do mês passado, né? Setembro, que ele aprova, né, está no site dele, o guia de harmonização para os países membros. Embora Europa e Estados Unidos fazem parte, eles já fizeram deles, não deram muita pelota para o MDRF. Também o DECIS, né, o Rodrigo saiu, o DECIS, na época, encomendou um estudo, a GS1 participou com a gente, mas foi feito um estudo, isso foi levado para a indústria, que o Jofo da Bimo, foi levado para a Bimed, mas pensando não em regulação, em vigilância sanitária, mas em business, né, negócio.
O que esse movimento americano provocaria na indústria brasileira. E a Europa nem tinha entrado ainda, o DECIS já tinha preocupação com isso foi debatido com a BIMO e foi debatido com a BIMED, a preparação do Brasil para o movimento americano. E as empresas brasileiras já estão implementando a identificação única de produto, principalmente a que exportam, né? Também foi gerado nós temos uma norma da BNT, a BNT a 13485, ela é de 2016, e ela fala o Programa de Qualidade de Produtos para a Saúde, ela fala em identificação única e rastreabilidade. Então, nós temos um documento brasileiro que fala dos dois, tá? São requisitos no sistema de controle de qualidade, o processo de qualidade de um produto para a saúde, né? E ontem, coincidentemente, né, ou não, a Anvisa publicou uma consulta pública estabelecendo uns primeiros passos para a rastreabilidade de implantáveis e identificação única. Está em consulta pública, foi publicada ontem, né, e lá aparece a palavra UDI e MDRF, né, que também é muito importante, que seria o primeiro piloto do Brasil, porque o FDA e a Europa estão fazendo para tudo, né? Esse é um primeiro ensaio, foi publicado uma consulta pública ontem, muito interessante. Então, Marcelo, isso é um painel que a gente tem acompanhado, que começa nos Estados Unidos em 2013 e chega até ontem, né, com a Anvisa publicando essa consulta pública. E existe alguma correlação entre a rastreabilidade de medicamentos e de produtos para a saúde? Tá. Eu posso afirmar que sim. Desde aquela primeira apresentação da Anvisa na GS1, que a gente participou, e hoje, que eu vi o dia inteiro, eu não entendo nada de medicamento. Tá? Eu sou engenheiro biomédico, só entendo de produto, não sou da área de medicamento. Mas tudo que eu vi aqui, a primeira coisa boa é que o primo rico está indo na frente, né? Aquele cara, pode ir, vai. Ups, bateu. Então é o seguinte, que bom, né? Atrás disso tem uma lei, isso é ótimo, né? Que não temos para produtos, mas tem uma lei para medicamentos, e uma indústria poderosa, forte, robusta, está aplicando esses conceitos. Então, eu acho que isso é muito importante para o produto. O próprio Rodrigo falou as diferenças de números aí, né? Então, eu acho que esse experimento que está sendo feito, né? Se ele caminha feliz, se é piloto cor-de-rosa, não interessa, né? Eu acho que isso vai ser muito importante aprender com a experiência de medicamento, porque muita coisa vai poder ser transformada, aplicada quase que diretamente em produto, né? Outra coisa, o sistema desenvolvido ali, que eu achei fantástico esse sistema, né? Gente, quanto conhecimento vai ser gerado aí? O produto vai beber nessa fonte. Então, isso é fantástico. Eu acho que o Brasil é muito bom em software, o que a Receita Federal, o que o Serpro faz, o DataSUS faz, é fantástico, né? Vai gerar muito. Se aqui não conseguir fazer um sistema desse funcionar, em produto não vai funcionar mesmo, né? Então, eu acho que o que está sendo desenvolvido para medicamento de sistema, porque uma coisa importante, tanto em UDI, em identificação de produto, é que tem que ter uma base de dados. Não adianta eu fazer a identificação se se não tem essa base de dados. O que é um supermercado? A pessoa tem que o código GS1, o supermercado tem um sistema dele. E o FDA não teve nenhum pudor em dizer que eles estavam querendo se igualar a um supermercado. Foi a palestra do FDA nos Estados Unidos, né? Queremos igualar um supermercado. Então, assim, esse sistema que está sendo construído para medicamento, com certeza vai ajudar em muito a qualquer implantação na área de produtos. Um outro ponto importante, Marcelo, lógico, puxando aí a sardinha para o seu lado, né? Eu vim falar aqui de jabuticaba. Aliás, mineiro, foi falando Minas, foi citado aqui várias vezes. Nós gostamos de jabuticaba, todo mineiro express tem um pé de jabuticaba em casa e tem porta de cozinha. Então, no caso de mineiro, tem essas duas coisas, né? Mas a GS1 está em medicamento, a tecnologia que a GS1 desenvolve, se for adotado GS1 também em produto, que é o que os Estados Unidos e a Europa estão fazendo, também já tem um caminho muito grande. Nós podíamos ter duas jabuticaba, uma para medicamento
e outra para produto, mas se caminhar, a GS1 é a única que opera no Brasil, né? Também GS1 em produto, quer dizer, uma sinergia com medicamento, quer dizer, toda a lógica usada na GS1, se aplicar a produtos, também vão ganhar muito com isso, né? E um outro ponto que é a RDC 157 de medicamento, eu queria até fazer um exercício quando chegar em Itajubá, trocar M por P, né, e ver o que acontece na RDC. Eu acho que não vão ter, vai ficar quase que, de vez de ser de medicamento, trocar por produtos, né? Eu acho que vão chegar muito próximo do que é um modelo, por exemplo, do IMDRF ou da Europa e dos Estados Unidos para identificação e rastreabilidade. Dificuldades. O Rodrigo já citou algumas. Nós temos um problema terminológico, né? Em equipamento, em medicamento, vocês têm esses nomes, né? A gente está conversando hoje com a Paula, dietilestilbestrol, né? Especolamina, né? Então, vocês põem uns nomes lá complicados e vamos embora, né? Buscopan, Viagra e tal, né? Agora, em produtos para a saúde, nós temos dificuldade enorme em dar nome às coisas, né? Isso a universidade está até o pescoço envolvida nisso, juntamente com a Universidade de São Paulo, mas com o pessoal da Linguística da Universidade de São Paulo, a gente está debruçando em cima de termos de produtos para a saúde. A universidade ela tem um acordo firmado com o GMDM, que é o provedor de termos para a Europa e para os Estados Unidos. Hoje a gente está estudando as variações linguísticas de português europeu para o Brasil em produtos para a saúde. A gente acha umas coisas muito engraçadas, né? Vamos botar prótese na anca, né? Anca, em vez de ser quadril, é anca, né? Então tem umas coisas muito. Eles devem rir também dos nomes, né? Que a gente põe nas coisas, né? Além de ser um estudo acadêmico importante, é muito divertido dos nomes que tem lá, né? Mas assim, por que nós estamos fazendo esse estudo? Porque nós estamos transportando para português Brasil, para a base do GMDM, todos os termos que estão em português de Portugal, no caso europeu, né? Para o Brasil ter termos brasileiros na base do GMDM. Antes de tudo quanto é que falar nisso aqui, a gente já imaginou na frente fazer isso. Estão fazendo. Vai subir os primeiros termos até o final do ano, né? Uma outra dificuldade, ciclo de vida do produto. O pessoal da Befarma ficou, nossa, nem fala do paciente, né? Pois é, o nosso produto vai junto com o paciente para a casa dele. Então, quando você põe um marca-passo no paciente, uma prótese ou um stent, ele leva para casa, vai para a praia, viaja para os Estados Unidos, né? Então, eu tenho que rastrear esse produto. Então, a rastreabilidade de produto ela é mais complexa porque o paciente sai com o produto, né? Então, isso vai ter uma implicação diferente do medicamento, né? Outra coisa, o ciclo de vida de um produto. O ciclo de vida do produto pode ser 10, 15 anos. Qual que é o ciclo de vida do marca-passo? Qual que é o ciclo de vida do stent? E a 13485 preconiza a rastreabilidade do produto por todo o seu ciclo de vida. Então, isso é uma preocupação que a gente tem que ter. O porte das empresas de medicamentos, de produtos para a saúde, não são grandes, são pequenas e médias empresas, né? Uma exceção da Medtronic, que está aí, certo? Mas a maioria são empresas pequenas de médio porte, então elas vão ter que se esforçar para isso. E uma coisa que o Rodrigo colocou a variedade de produtos e a variedade de um mesmo produto. Tá? Um mesmo produto dentro da empresa tem várias formas. E os produtos são muito maiores, o número de produtos, do que de medicamento. Então, eu vejo pontos favoráveis e pontos que a gente tem que pensar que diferencia os outros, Marcelo. Ok. Obrigado, professor. Continua conosco aqui. Agora a gente vai voltar um pouquinho para conversar com a Lilian Orofino. Lilian, qual a importância da coerência regulatória no que diz respeito aos requisitos de rastreabilidade? Então, como o próprio Dr. José Alberto falou aqui, o Brasil ele faz parte do IMDRF, ele já vinha acompanhando o GHTF há algum tempo. E qual é o objetivo do IMDRF? É que
os requisitos regulatórios, eles tenham harmonia entre si, para que você não precise ficar fazendo coisas específicas para países específicos. Quando nós estamos falando de, hoje, por exemplo, no Brasil, a gente importa, mas a gente também exporta. Então, um fabricante brasileiro que vai vender no seu mercado brasileiro, imagina ele ter que cumprir com requisitos diferentes, requisitos para atender o mercado brasileiro, requisitos para atender o mercado internacional. E imagine se, para atender o mercado internacional, ele tivesse que seguir requisitos específicos para cada país que ele fosse atender. Então, por isso, a importância da coerência regulatória. A coerência regulatória nos coloca num contexto global, né? E contexto também de barreiras também. Não pensando só na barreira de não entrar no Brasil, mas a barreira também de não conseguir exportar para os outros países, né? Então, foi muito falado aqui a parte da interoperabilidade. De novo, se você tem uma coerência de requisitos, você vai ter uma coerência de informações, vai ter uma coerência na harmonização das nomenclaturas, dos termos técnicos, né, do qual a Anvisa, até com a ajuda da faculdade da Universidade de Itajubá, desenvolveu e aperfeiçoou os seus nomes técnicos, seus termos técnicos, começando pela área da cardiologia, da ortopedia. Então, esse é um grande objetivo. Então, a interoperabilidade, você ter sistemas de informação abertos, também precisa de coerência regulatória, né? Então, é fundamental. E eu fico muito orgulhosa do Brasil, né, da Anvisa, de ser uma agência jovem, já está inserida nesse contexto e muito respeitada internacionalmente. Então, é muito importante essa coerência regulatória. E conta para nós, então, como que a rastreabilidade pode ajudar no monitoramento de tecnovigilância? Também, como foi falado muito aqui na mesa de discussão, e mesmo na parte de medicamentos, se você consegue saber aonde está o seu produto, você consegue agir mais rapidamente. Então, quando a gente pensa na segurança do paciente, você tem diversos tipos, quando a gente fala de produtos para a saúde, produtos médicos, você tem diversos tipos de produtos médicos. Você tem aquele produto médico que é implantável, que, como o professor falou, ele acompanha o paciente pela vida, né? E você tem os produtos médicos que são utilizados no momento do procedimento. Então, você ter a oportunidade de, na hora que você vai realizar aquele procedimento, você saber tudo que foi utilizado naquele paciente, se foi implantável ou se não foi implantável, mas tudo que foi utilizado durante aquele procedimento, saber quem é a empresa, qual foi o produto utilizado, qual é o lote ou o número de série daquele produto, você, hospital, pode acompanhar melhor o paciente. Você, empresa que forneceu aquele produto, tem como, mais rapidamente, chegar àquele paciente ou àquele hospital em caso de um recall, quando você precisa tirar um produto do mercado, ou uma ação de campo, quando você precisa fazer uma atualização de alguma informação referente àquele produto, né? E também o hospital tem mais facilidade de chegar até você, fornecedor, também. Porque se o hospital ou o paciente identificar algum issue, algum problema com o seu produto, ele vai saber, no prontuário dele, vai estar dizendo, no hospital também, isso foi fornecido pela empresa X, e o produto foi o Y, do lote tal, ou do número de série tal. Então, a segurança para o paciente é muito grande, falando em procedimento e utilização. É muito grande também quando você fala de falsificação de produtos, né? Porque o fabricante, ele sabe exatamente o que ele fabricou. Então, se na hora que chega um produto e aquele produto ele não está caracterizado e não tem as informações do fabricante, você consegue identificar isso, né? Então, você também protege o paciente, protege quem está comprando aquele produto de ser um produto que não seja um produto falsificado, né?
Outro ponto bastante importante é com relação à reutilização de materiais, reesterilização de materiais. Com o UDI, você vai ter que não só dizer, no momento do registro, tudo que já é obrigatório dizer quantas vezes esse produto pode ser reprocessado, mas também você vai ter que identificar no produto que é permitido o reprocessamento que aquele produto só é permitido tantas vezes de reprocessamento, né? Protegendo o paciente de utilizar um produto que tenha sido reprocessado mais do que o previsto e isso cause algum dano para o paciente. Tá? Seria essas. Bom, agora passo a palavra para o Hander Avelar. Hander, quais os desafios para a implementação da rastreabilidade de produtos para a saúde sob a ótica da indústria brasileira? Bom, primeiramente gostaria de agradecer à comissão, ao professor Giovanni Serri, ao professor Dr. Mário Eduardo, ao Tom Zé, né? Não sabia que era Tom Zé, a toda a organização do evento aqui, fazer parte da mesa com o professor Zé Roberto, com a Orofino e com o Rodrigo, para mim é uma honra, e em especial por estar aqui no INRAD. Em especial sobre rastreabilidade, antes da gente falar propriamente nos desafios para a indústria nacional, e eu vou pedir um pouquinho de licença para vocês para ficar em pé, porque a gente ficou sentado o dia todo, e, além disso, ainda vou pegar um voo, vou ficar mais tempo sentado. Mania de professor. Então, a rastreabilidade, para mim, quando a gente entra do assunto, no aspecto de saúde, todos nós temos o DNA da saúde. Saúde é um dever do Estado, direito do cidadão, e o acesso à informação é um direito nosso como cidadão. Todos nós somos clientes do sistema. Eu tenho um amigo que ele fala que o sonho dele era ele ter um aparelhinho para poder saber a prótese que ele colocou no tornozelo há 15 anos atrás. E a minha experiência na indústria nacional, de importador, distribuidor e fabricante, porque nós participamos da cadeia como um todo, e participo de uma discussão no Sindicato Nacional das Órteses, Próteses e Materiais Especiais, que congrega toda a cadeia produtiva, é no sentido de trazer para a discussão, Patrícia, Sai e todos nós, alguns atores que não foram citados aqui, que têm que participar. Por exemplo, os patrocinadores. A gente tem que trazer para a discussão a medicina de grupo, que são as operadoras de saúde. Nós temos que trazer para a discussão o maior comprador mundial, que é o SUS. E nós temos que trazer para a discussão as autoridades reguladoras, por exemplo, a ANS. Porque, como rastreabilidade, todos esses atores, eles participam ativamente do processo, todos eles, sem dúvida alguma, e principalmente as empresas, porque essa cadeia ela vai fazer parte, além do hospital, porque no hospital é onde vai ser feita a aplicação em 99,99% das vezes. Do ponto de vista de aspecto técnico, eu acho que tecnicamente, a gente tem um caminho, como o próprio professor José Roberto falou, não vamos inventar uma segunda jabuticaba que vai nos complicar, que foi o que a experiência da China, que está reavendo essa discussão e restabelecendo os padrões. A gente já tem o UDI, já tem o MDRF, e que a gente tem discussões bastante maduras nesse aspecto de como a gente vai fazer com relação à rastreabilidade. E a gente precisa alinhar os interesses de toda essa cadeia, em benefício de nós que somos cidadãos, nós que somos usuários do sistema, nós que podemos sair daqui, sofrer um acidente, chegar no pronto-socorro e ter a garantia que aquele produto é um produto seguro e eficaz. E que, por ordem de ofício, a nossa agência reguladora, que é a Anvisa, tem que, por dever de ofício, acompanhar e fiscalizar. Mas se nós não tivermos toda a cadeia envolvida com compromisso, em especial com compromisso pessoal, nós não vamos chegar lá. Por quê? Como diz o professor Eduardo Dias, existe algumas... Todas as vezes que a gente vai falar de controle, de automação, existem dificuldades técnicas, de conceito. Falou aí, 70 pessoas envolvidas na cadeia lá do medicamento, que só reetiqueta,
nos dias atuais, é como pensar na pessoa que fica apertando o botão do elevador. Não cabe mais. Mas aí vem os sindicatos para falar o que nós vamos fazer com 70 pessoas. E o custo Brasil vai nos tirando desse como player global. E, em especial, para razões, como o professor Eduardo fala, que são as razões inconfessáveis. A quem interessa não funcionar? A quem interessa que o sistema não seja adequado? E mais, a gente traz o conceito de rastreabilidade, um dos desafios, numa situação de plataforma global, professor José Roberto, em que a gente não está falando só do produto acabado, a gente está falando de um produto em que a indústria está se movimentando como plataforma para produto paciente específico, na qual a gente tem desde a indústria farmacêutica a indústria de produtos para a saúde, em que eu vou customizar o meu atendimento, personalizar a medicina para esse paciente. E, óbvio, que os produtos para a saúde não vão ficar fora dessa discussão. E o grande momento é como a gente vai resolver a questão de regular o produto customizado. Que eu entendo que nem deixa de ser produto e passa a ser serviço. Existem vários pareceres, inclusive jurídicos, que não é produto, é serviço. Mas a gente vai ter que avançar nessa perspectiva. E eu acho que surge uma oportunidade gigantesca para a gente, ultrapassando esses desafios, que nós vamos ter informações de Big Data. Essas informações elas vão nos possibilitar um cruzamento para a segurança de nós como pacientes, e que nós sabemos que tem empresas sérias, hospitais sérios, mas também nós temos a cadeia que não é séria. E que a gente tem mistura de materiais, que não é inconcebível, que não tem compatibilidade mecânica de materiais, e por aí vai. Nós temos, e a gente monitora isso no mercado pelo SIND-OPME, hospitais usando materiais que não são implantáveis e lançando como implantável, a gente sabe disso, não é a regra, mas existe, e a partir do momento que eu tenho um cruzamento de informações, isso vai garantir uma segurança muito mais inteligente. Nós não temos braço nem perna para acompanhar a fiscalização de um país como o Brasil. E é por isso que foi muito bem falado aqui, Receita Federal, SERPRO, hoje a gente está trabalhando muito mais no mundo na questão do pós-registro. Vamos acompanhar com inteligência. Então, a partir do momento que eu tenho sistemas que funcionam, a partir do momento que eu tenho sistemas que funcionem, eu vou trabalhar só no desvio. Opa, esse material aqui está sendo lançado. Isso é interessante para o plano de saúde que está pagando a conta, para o SUS que está pagando a conta, mas é importante para nós que somos pacientes, que participamos da cadeia como um todo de suprimentos. E isso eu acho que nos dá uma possibilidade de como nós queremos chegar como plataforma Brasil para o mundo. É uma discussão que é virar a página. Ou nós acompanhamos a evolução tecnológica e as oportunidades, ou a gente vai continuar tendo dificuldade e sendo fornecedores de commodities. Ou vai continuar fornecendo 40 milhões de matéria-prima de titânio, minério, e importando quase 1 bilhão de produto acabado. Então, onde é que a gente quer se situar nessa cadeia global? E essas oportunidades de um ciclo virtuoso por as informações que vão ser geradas nesse todo esse processo. Então, acho que os principais desafios, voltando ao cerne da questão, é conseguirmos colocar na interlocução, na mesa de discussão, os principais atores envolvidos, que ainda não estão completamente absortos da discussão, por exemplo, a ANS, que tem que vir para discutir, porque ela regula lá o prestador de serviço. Ela está acompanhando as operadoras. E por que as operadoras não interessam em controlar isso? Ou não deveriam interessar, já que isso pode resultar numa conformidade daquilo que ela está patrocinando como solução de produto para o paciente. Então, essas perguntas a gente se faz. Essas forças ocultas que não interessam resolver essas questões estruturais é que levam a que a gente realmente consiga ultrapassar alguns pontos da discussão e implementar de forma muito eficiente aquilo que realmente vai ser um benefício social grande. Então, eu vejo muito mais oportunidade a partir do momento em que a gente faça a construção com todos os players do mercado.
Está aqui a Bimo, nossa valorosa Bimo, a BIS, a Braide. Então, nós temos que congregar todos os atores, participantes, e realmente entender que isso é uma oportunidade para todos nós, como fabricantes, importadores, distribuidores de produtos, em especial como paciente. Para concluir aí, até para a gente... Enfim, como os fabricantes e distribuidores de produtos têm que se adequar, se preparar? Acho que, basicamente, a preparação e a adequação vai ser na participação ativa dos marcos regulatórios e dos padrões. E, em especial, eu acompanho o trabalho do Dr. José Roberto, dos impactos regulatórios sobre isso. Não adianta nada a gente falar que toda farmácia vai ter que ter lá o leitor 2D do QR Code, se a gente não tem o back-office aqui preparado para fornecer. E aí a gente está discutindo, efetivamente, o RNI, que já devia estar implantado, que não está implantado. E aí a gente sempre se pergunta a quem interessa que não aconteça aquilo que deveria ter acontecido. A quem interessa? Essa acho que é a principal pergunta. Em especial, com os estudos de impacto regulatório, que o professor faz muito bem, a gente vai conseguir visualizar estrategicamente como é que a gente vai efetivamente se preparar para isso. Então, acho que a indústria nacional, conversando com a academia, conversando com as autoridades reguladoras, seja ANS, Anvisa, em especial, preparando esse impacto, a gente vai ter um índice de sucesso muito maior. Obrigado, então, ao Rander. Agora... Queria fazer uma parte com a minha voz rouca mesmo. Quando você fala a quem interessa, eu acho assim, o sistema, quanto mais desorganizado ele estiver, melhor é para quem pratica práticas não tão competitivas no mercado. Então, o que é isso? Retenções de faturamento, glosas, descontos, algumas práticas de um comprador diante de um distribuidor de produtos que não são leais. Então, a pessoa vende um produto, eu demoro para pagar muito tempo. Na hora que eu vou pagar aquele produto, eu peço um desconto de mais não sei quanto, senão eu não pago. Então, nesse sentido, o sistema ele vai colaborar para que isso continue dessa maneira, para que essas práticas fiquem debaixo do pano. E aí, a culpa de quem que é do alto preço do produto? A culpa é do distribuidor, é do fabricante? Não, a culpa é da ineficiência enorme de um sistema que está totalmente corrompido por práticas não corretas dentro da cadeia. Outro problema também que eu vejo, assim, no lado de órteses e próteses, principalmente, é a questão de falta de padronização de documentos. Então, vocês têm na cadeia 49 tipos de pedidos médicos ao longo da cadeia. Então, se você tem uma nota fiscal eletrônica no país para comercializar os produtos, na hora que você passa do importador até o hospital, e ali eu tenho folha de sala, nota fiscal, pedido, e-mail. Quanto mais bagunçado tiver isso, pior é para o sistema. Então, o setor de produtos para a saúde, ele teria que passar por uma faxina, não só na parte de classificação de produtos e rastreabilidade de produtos, mas de rastreabilidade de documento de comercialização de produto. Porque aí você teria uma transparência maior no processo de comercialização, menos fraude e baixaria o custo geral do sistema. Desculpa falar com a minha voz, mas é um comentário de quem entende da parte de economia bem profunda aí da Braide. E é exatamente no ponto nevrálgico. Mas eu queria deixar um ponto que eu não comentei, que eu entendo também, professor Zé Roberto, que a gente tenha o desafio e a oportunidade de começar uma discussão mundial do produto paciente específico, e no Brasil tem várias equipes muito competentes já trabalhando com isso, que não é rastreabilidade só da prótese lá. E nós estamos aqui no estudo de radiologia. A gente está falando da rastreabilidade desde a aquisição da imagem.
Porque esse produto como serviço, a aquisição da imagem até chegar no produto, né, ou o serviço que vai ser prestado do implante ou da prótese, isso corresponde a de suma importância nessa cadeia nessa nova performance da cadeia produtiva, passando pela imagem, passando pelo software, homologação de software como dispositivo médico. Então, a gente tem uma oportunidade gigantesca de trazer isso à discussão, porque isso é o que está nascendo no mundo em termos de produtos para a saúde, como plataforma hoje mundial de oportunidade. Então, muito obrigado, Rander. Acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Eu, inclusive, já quero fazer uma. Você comentou, Rander, que é importante que todos os envolvidos estejam sentados à mesa para discutir, enfim, né? Citou até a agência. Você acha que as empresas estão aguardando, o mercado de produtos para a saúde está aguardando a etapa de medicamentos ser estudada, analisada, implementada para dar o passo ou não? Ou não, precisamos puxar esse pessoal até para, enfim, atendermos o que está acontecendo lá fora? Na verdade, eu posso falar pela experiência do Sindicato das Órteses, Próteses e Materiais Especiais, que é o SINDIOPME, que congrega parte praticamente a cadeia, né, dos signatários, por assim dizer. A gente tem muito mais uma postura passiva da indústria, e eu estou falando das indústrias que participam, do que de estar puxando a vanguarda dessa discussão. Até porque, de maneira geral, o empresariado brasileiro de produtos para a saúde, e eu estou falando da nossa experiência dentro do sindicato, ele vê não como oportunidade, mas como mais uma obrigação regulatória, que vai gerar custo, que vai me gerar uma série de obrigações ali, e isso impacta diretamente na eficiência operacional. Óbvio que isso deixou de ser uma opção. Isso vai ser uma necessidade de sobrevivência, de adequação. Eu, quando vou no supermercado, tem lá na banquinha do supermercado dos hortifrutis lá o código de barras. Eu clico lá, eu estou vendo, isso aqui foi produzido pelo Joaquim no dia tal, foi tratado com adubo, não foi? Tem agrotóxico, não tem? Isso no meu dia a dia. Por que produto para a saúde tem que ser diferente? É muito mais caro para nós, caro no sentido de valor, do que propriamente de dificuldade de tecnologia. Então, respondendo, Sá, eu acho que, infelizmente, a gente não está nessa discussão tão premente quanto deveria ser, muito porque ainda não é uma realidade. Traz aqui a história do... Zé Roberto falou que é o primo rico, né? As farmácias. Nós temos 60 e tantas mil farmácias. E não é diferente no setor farmacêutico, no sentido de estar discutindo, de estar trazendo. Óbvio que as empresas que aqui estavam são empresas referentes na indústria nacional, mas se a gente for lá em Anápolis, no DAIA, que é um polo farmacêutico, com certeza o pessoal vai estar lá esperando o último segundo para poder implementar a solução, se não fizer um movimento para prorrogar, que é o que normalmente a gente vê no Brasil, né? Vamos falar dos últimos eventos aí, que está no nosso DNA, infelizmente, essa questão. Agora, óbvio, tem empresas nacionais de ponta que estão preocupadas como... nosso concorrente hoje não está mais ali em Anápolis, não está aqui em Sorocaba, nosso concorrente está lá do outro lado do mundo, e produtos para a saúde é a impressora dentro do hospital, que é uma realidade, não estamos falando de futuro, isso é uma realidade. E nós estamos falando, por exemplo, da indústria farmacêutica, do farmacoprinting, que eu vou imprimir um medicamento, e já existe medicamento registrado no FDA, impresso, em que a gente muda totalmente a lógica da cadeia de suprimentos. Então, depende muito do estado de maturação em que esse empresário ou que essa indústria se encontra. Boa tarde, Ara, representando aqui importação e distribuição da área de produtos para a saúde. Como importadora, a gente vai ter que se adequar também nessa parte, e aí um pouco mais voltada à parte regulatória, né?
O que hoje está sendo previsto? Sei que o sistema de medicamento não ainda é possível para a área de produtos para a saúde, mas em termos de regulação, o que a gente vai ter que se adaptar? Tem alguma coisa mais física, mais palpável? Ontem teve uma consulta pública que foi comentada, mas ainda não saiu o texto, né? Então eu queria saber se já tem alguma coisa, se tem alguma coisa para a gente já se preparar e começar a discutir. Assim, dentro da, vamos dizer assim, de regulação, até pegando um gancho na pergunta do Marcelo, né? Eu acho que essa consulta pública que saiu ontem é um marco. É a primeira que põe na mesa a questão. Então, assim, em termos de regulação, é olhar para ela. Estou aqui ansioso para ver que dia que abre o texto, né? É uma coisa importante essa consulta pública. Eu acho que ela vai ser um piloto muito importante, que vai afetar diretamente a sua área, né? E eu acho que isso é um ponto. Uma outra regulação é a 13485. A Anvisa não adota a 13485, ela adota a RDC 16, mas a 13485 muitas empresas estão se adequando para poder exportar. Então, lá é outra coisa que precisamos olhar, inclusive a participação do Inmetro, que foi muito feliz, porque todo esse processo de certificação de produtos vem pelo Inmetro, né? E também a implantação na Europa, Iara, né? Iara, a implantação na Europa, porque a implantação na Europa ela não afeta só quem vende para a Europa, ela afeta vários países. E a diferença da Europa é que a identificação, a rastreabilidade, ela vem no processo de registro. Ela não é uma coisa à parte como é nos Estados Unidos. Então, quando você for pegar a marcação CE, você já vai ter que ter isso. E ali você vende para a Europa, e vários países que não são europeus exigem a marcação CE nas suas compras. Países pequenos, mas exigem. Então, eu acho assim, acompanhar a Europa, acompanhar a consulta pública, e a 13485. Isso é o cenário que a gente tem hoje, do ponto de vista de regulatório. Tá? São o que eu vejo assim, que afeta o país diretamente. Então, só complementando o que o professor disse, na verdade, a tendência é essa, é um caminho sem volta. A adoção de padrões hoje, por várias nações, já é uma realidade. A própria Anvisa, essas últimas semanas, ela anunciou uma grande mudança de postura, que foi no caso das inspeções extrazonas, inspeções internacionais, que até então todas as empresas teriam que ter uma inspeção por um grupo de pelo menos 2 inspetores da Anvisa para aprovação e certificação de boas práticas de uma nova fábrica. Ou seja, era uma grande barreira não tarifária para a entrada de inovação no país. O Renato Porto, um diretor da Anvisa, participou de um congresso de tecnologia médica na semana passada nos Estados Unidos e anunciou já para o mundo que isso muda. Então, cada vez mais a gente vai usar os padrões que existem e as certificações dos outros países com quem nós temos relação e confiança mútua. E aí são as relações ou de mútuo reconhecimento, ou de confidencialidade, ou participação em grupos como o Fórum de Reguladores, que é o EMDRF, e assim por diante. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, na América Latina, embora a gente tenha, por exemplo, grandes diferenças, a gente conseguiu, há 2 semanas atrás, durante o IMDRF em Ottawa, nós estávamos lá, a gente conseguiu reunir 20 reguladores de 17 países diferentes, apoiados pelas entidades, algumas das que estão aqui presentes, com o auspício, na verdade, o endosso da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. E com isso, a gente deu um pontapé inicial. Não só a OPAS, o objetivo era trazer cada vez mais próximo do que o EMDRF está fazendo, e nós lançamos um projeto que já está começando com 4 países, a ideia é ter todos, de fazer uma análise do gap dos padrões em cada um. Quem adota a ISO 13485, a ISO 16000 não sei o quê, e assim por diante, para você ter exatamente essa tendência que a Lilian falou, de buscar coerência regulatória ou convergência regulatória, para cada vez ter padrões que possibilitem essa livre troca. Então, eu diria que o que foi discutido aqui nada mais é do que um caminho de fato sem volta. E em todos os aspectos. Se a gente for falar a parte de pós-mercado, tecnovigilância, você hoje não pode mais considerar uma
viver com uma tecnologia, tecnovigilância meia boca. Ela tem que ser robusta, ela tem que ser sólida, e para isso você tem que ter as ferramentas. Porque se de um lado você libera e franqueia a entrada de formas mais leves, você tem que ter um pós-mercado que permita você rastrear e documentar e tomar uma atitude rapidamente. O sistema de vigilância sanitária nacional tem que estar funcionando. Então, eu acho que aqui a gente está no caminho certo em todos os temas, inclusive na questão de custo. Hoje, ainda muita gente fala que inovação é o grande vilão. Os produtos inovadores são os grandes vilões do custo de saúde. Não é verdade. A gente tem problemas muito mais sérios de desperdício, de descaminho e assim por diante. Então, acho que aqui a gente tem a chance de corrigir vários dessas distorções e mostrar que a inovação, desde que feita de forma sustentável, com a participação de todos os atores no desenvolvimento, e aí desde Anvisa, desde Conitec, o Ministério da Saúde e até os pacientes e os médicos e profissionais de saúde envolvidos, que também, de novo, a internet das coisas vai permitir, você ter o feedback sobre o seu produto usado ali na ponta daquele paciente. Então, se você tiver tudo isso, você vai mostrar. Inovação, ela pode ser, sim, a grande solução para a crise de sustentabilidade que o sistema de saúde tem. Então, acho que é isso. E temos mais uma pergunta ali. Não é bem uma pergunta, eu acho que é uma oportunidade de tangibilizar um pouquinho todas essas discussões. Meu nome é Daniela, eu sou da Bionexo. Nós somos um portal, na verdade, uma plataforma que aproxima fornecedores de compradores. E nós passamos por esse desafio muito grande, porque a nossa missão é entregar valor, facilitar a compra, né, a parte logística, e também trazer segurança e transparência. Então, um pouquinho da discussão aí da questão de dispositivos, a gente criou um produto específico para a relação entre hospital e fornecedores, e esse produto, basilarmente, ele tem a padronização de produtos de base como premissa para a transação comercial. Nosso maior custo hoje dentro da Bionexo para conseguir virar esse produto é justamente conseguir essa base de produtos que a gente tem uma equipe, que a gente chama de governança regulatória, que busca todas essas informações de produtos, tanto das fontes regulatórias quanto dos próprios fabricantes. Então, assim, hoje a gente tem lá uma base curada de mais ou menos 500 mil SKUs individualmente identificados, de DMIs, ou PMEs, materiais, enfim. E a gente tem um universo também, a gente faz isso por conta de regulação em OPME, mas em outros portais a gente faz isso por conta de geração de informação. Então, quando a gente volta para medicamento, a gente tem lá uma base de aproximadamente 90 mil SKUs que a gente está identificando por EAN. Bom, o que tangibiliza? Tangibiliza dizer para vocês que, sim, tem um imenso benefício. A geração de informação, ela beneficia muito a cadeia, do nosso lado, tanto para hospitais quanto para fornecedores. Fornecedores conseguem mapear a demanda de hospitais, enfim. A gente facilita a interoperabilidade, sim. Nós temos hospitais conectados na nossa base, baixando informações, e nós temos fornecedores conectados na nossa base, tendo agilidade nas cotações, enfim, nas suas interações com o mercado. Então, é muito bom ouvir todas essas discussões e dizer para vocês assim, um pouquinho de internet das coisas, um pouquinho de que o mercado vai buscando as oportunidades, o valor, que é um pouco o que você disse. Então, o importante, essas discussões são muito basilares, porque se no marco regulatório conseguirem resolver isso, a gente já diminui um grande custo. Eu posso dizer do ponto de vista da minha empresa. A gente diminui um grande custo se a gente conseguisse uma base com essa curadoria, né? Então, assim, foi dito um pouquinho sobre a ANS. Tá, foi dito um pouquinho sobre a ANS. Também acho que é fundamental incluir na discussão, porque o objetivo lá não é rastreabilidade, é preço. Então, é um outro elo importante para poder ouvir. Mas é um pouquinho para tangibilizar e dizer para vocês, a nossa base tem próximo de 600 mil e a gente acha que o universo é um pouquinho perto de 1.500.000. Obrigada. Bom, a gente
chegou ao final do nosso painel, terceiro painel, e também do nosso evento. Eu aqui quero agradecer ao professor, ao Rodrigo, que não está mais aqui, já agradecemos, ao Rander, e também a Lilian, né, pelas palavras, experiências, e até uma próxima oportunidade.